Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos juntamente com vocês a estudarmos mais um assunto maravilhoso, né? Encerramento da nossa escola, do nosso trimestre, esse segundo trimestre, né, que nós estamos estudando. Nós estamos já no encerramento aqui do segundo trimestre de 2019. Foi aulas maravilhosas que nós estudamos, né? Aulas maravilhosas que nós juntos aprendemos aqui muitas coisas sobre o sacerdócio, sobre o tabernáculo, né? Sobre o símbolo da obra redentora de Cristo. Então, nós estamos aqui nessa oportunidade, mais uma vez, para estudarmos a nossa última lição, né? A lição de número 13. E para não ficar somente aí na nossa, aqui no nosso, né, comentário, gostaria de já estar agradecendo aqui a você que participou dessa maravilhosa, desses 3 meses aqui, maravilhoso, né? Juntamente aqui conosco, deixando comentários, deixando likes, aqueles que se inscreveram no nosso canal. Então, sou grato pela sua participação, por você ter feito parte aqui do nosso canal e continuar fazendo parte. Convido você para o nosso próximo trimestre, que vai estar uma bênção também, assuntos maravilhosos, né? Nós já estamos com a revista nova, vou te apresentar já, mas eu gostaria aqui de estar agradecendo a você que esteve comigo, que fez parte desses 3 meses aqui, maravilhosos de aulas aqui, que nós aprendemos bastante aqui juntamente sobre esse assunto tão maravilhoso. Então, desde já agradeço, peço que você não se esqueça, tá? Não desanime, estamos aqui novamente, vamos continuar aqui estudando mais assuntos abençoados e convido você a fazer parte, a continuar conosco, a deixando seu comentário, deixando seu like, e não se esqueça, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aperte no sininho para que as aulas possam ir para você, amém? Então, muito obrigado por vocês ter estado conosco. Estou um pouquinho aqui ansioso, mas eu agradeço por você ter estado conosco e continue conosco no próximo trimestre, que nós estaremos aqui falando aqui desse assunto. Então, nós tivemos aqui uma lição maravilhosa sobre o tabernáculo, e a nossa lição que nós iremos estudar hoje, só apresentar já para nós falar da outra e já entrar aqui no comentário e já encerrar para a próxima lição, nós já estamos já afiados aqui, falando aqui desses assuntos maravilhosos também. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, tá? Que é o encerramento, o fechamento aqui de mais um trimestre. Nós falaremos sobre o sacerdócio celestial. Então, muito importante, muito interessante para fechar aqui o ciclo das lições, falando agora do sacerdócio celestial. Nós já estamos aqui na lousa, né? Deixa eu passar para esse lado aqui, mas nós estamos aqui na lousa. Nós vamos fazer uma comparação rápida, tá? Sobre o sacerdócio celestial e o sacerdócio levítico, que nós, no decorrer da lição, né, nós aprendemos tudo sobre o templo, sobre os artefatos do templo, aprendemos sobre o sacerdócio levítico, sobre a obra da salvação através de Cristo, aprendemos sobre a oferta, sobre todas as coisas, sobre todos os sacrifícios, né, que foram feitos, sobre a mobília. Então nós aprendemos sobre tudo isso, mas agora nós iremos, para fechar o ciclo, estudar sobre o próprio sumo sacerdote que está lá, esse sumo sacerdote que é Cristo aqui. Mas espera aí, deixa eu já apresentar você aqui. A lição do nosso próximo trimestre, o nosso terceiro trimestre de 2019 também está muito boa. Vamos falar sobre o tempo, bens e talentos. Tempo, bens e talentos, sendo o mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então falaremos sobre o tempo, né? Falaremos sobre essa maravilha do Cronos, né? Falaremos sobre bens, valores, o que não só bens terrenos, bens materiais, mas bens também celestiais. E falaremos sobre talentos, que isso daqui também é algo que pega muito, né? Que pega muito aqui no contexto material, no contexto físico, no contexto pentecostal, no contexto tradicional. Então é um assunto muito importante. A lição, o comentarista é Elinaldo Renovato, o pastor Elinaldo Renovato é o comentarista da próxima lição, amém? Então vamos lá. Então essa aqui, deixa eu te mostrar aqui, né? Eu não mostrei, mas essa daqui é a nova lição, tá? Convido você aí, a que ainda não adquiriu, não estou fazendo propaganda aqui, porque nós vamos estudar ela, até porque não, né,
não tem problema nenhum, que eu não ganho nada com isso, só mostrando aqui para você poder adquirir, que essa é a nova lição que nós iremos estudar nesse próximo trimestre. Essa lição aqui você encontra uma das livrarias da CPAD, até mesmo acho que pelo site também você pode comprar da CPAD, e eu convido você a adquirir essa lição. Se você não conseguir adquirir a lição, você pode nos acompanhar aqui através das escrituras, amém? Então, convido você a fazer parte aqui do nosso assunto, dos nossos assuntos aqui, da nossa lição do próximo trimestre, amém? Então, sem mais delongas, vamos já entrar aqui na lição, falando desse comentário aqui abençoado e maravilhoso. Deixa eu só tomar um pouquinho d'água aqui, só para não perder o costume. Aleluia! Então, vamos entrar aqui, né, no nosso assunto, para não perder mais tempo. A lição de hoje, a lição de número 13. O tema é o sacerdócio celestial. Amém? Então, já para nós entrarmos, né, o nosso texto áureo está em Hebreus, no capítulo 7, verso 26. Hebreus, capítulo 7, verso 26. Você que não tem a sua lição, você pode acompanhar nas Escrituras, que diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então essas são as características, não de um sacerdócio terreno, que nós temos aqui, as características, né, algumas características do sacerdócio terreno e as características do sacerdócio celestial. Nós vamos falar sobre as características dessas duas personalidades, a sacerdócio celestial e do sacerdócio terreno aqui. Mas ele fala algumas características aqui, né? Que porque nos convinha um sumo sacerdócio, primeiro, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Então, será que o sumo sacerdote, será que o sacerdote terreno, ele conseguiu para si essas qualidades, esses atributos? Será que o sacerdócio da linhagem de Levi, da linhagem do próprio Arão, da linhagem dos próprios filhos de Arão, né? Será que eles conseguiram, dos gersonitas, né? Será que eles conseguiram ali aderir essas características tão maravilhosas aqui que dava aqui essa qualidade ao sacerdócio futuro? Porque esse sacerdócio aqui que ele está falando é de um sacerdócio futuro, não daquele sacerdócio daquela ordem, tá? Então ele fala aqui as características que ele tinha que alcançar, essas características aqui: santo, inculpável, sem máculas, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A nossa verdade prática vai dizer assim, nós vamos já ver já. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Olha só que coisa importante, que coisa interessante aqui, nessa verdade prática. Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante. Então você vê que Jesus ele assumiu esses dois papéis. O primeiro papel ele assumiu como oferta. Ele assumiu se ofertando a si mesmo. Mas como assim um ofertante e uma oferta e um ofertante? Aquele que se ofertou a si mesmo, ele entrou ali no santuário como oferta do seu próprio sangue, da sua própria pessoa. Então Jesus ele assume esse papel de oferta, de ofertante, porque o único que podia entrar ali dentro sem pecado, sem mancha, sem mácula, e entrar ali sem sangue de animal, mas com o seu próprio sangue, era o próprio Jesus. Por quê? Porque ele já veio com esse objetivo, porque ele já foi entregue, ele já foi dado. Ele já foi dado como filho, ele veio já nesse papel de ser um ofertante e de ser a própria oferta. Ele veio assumir esse papel de se ofertar como oferta em nosso lugar. Amém? A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus no capítulo 9, verso do 11 ao 15, e Apocalipse 21 a 1, de 1 ao 4, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes
e de bezerros, mas por o seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção, porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará o vosso consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, porque intervindo a morte para a remissão dos transgressores são as transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os chamados recebem a promessa da herança eterna. Apocalipse do 21, do 1 ao 4, diz assim: E vi um novo céus e uma nova terra, porque já o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçados como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, olha só aqui o paralelo que ele faz do primeiro templo, né, ou do primeiro tabernáculo, que era um tabernáculo feito pelas mãos humanas, ou pelas mãos de Moisés ali, dos construtores, e do próprio tabernáculo que foi feito pelas mãos do próprio Deus. Então, olha a diferença. Que o maior tabernáculo, o mais perfeito tabernáculo é aquele que foi feito pelas mãos de Deus, pelas mãos do próprio Deus, porque o próprio Hebreus, no capítulo 1, já fala, né, que um corpo me deste. Deus, ele prepara um corpo para Cristo desde o começo ali. Então Deus já preparou esse corpo para quando ele viesse tomar essa forma humana, ele viesse como um tabernáculo que habitaria Deus ali entre os homens. Porque aquele tabernáculo que foi feito para que oferecesse sacrifício, para que se entrasse uma vez por ano, era uma sombra, um símbolo daquele que viria, do próprio Jesus, porque ele mesmo disse para os seus discípulos e para aquela multidão que ao terceiro dia, ou que aquele templo seria destruído, mas ao terceiro dia aquele templo seria reconstruído. Ele estava falando do seu próprio corpo que cairia, que morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e levantaria dos mortos. Então, o sacrifício, né? O sacrifício do seu próprio sangue, o sacrifício do seu próprio corpo estava simbolizando que Jesus, ele era o próprio tabernáculo, ele era o próprio tabernáculo, a própria presença de Deus no meio do povo ali, habitando naquele tabernáculo terreno ali, que tinha sido feito pelas mãos de Deus, habitando ali, né, entre nós, amém? Então vamos lá. A nossa introdução, já para nós comentar aqui, já encerrar, né, que não vamos tomar muito tempo hoje, mas vamos lá, a introdução diz assim: o apóstolo Paulo escreveu que as festas, a dietas e os dias sagrados são sombra das coisas futuras. Está lá em Colossenses, no capítulo 2, verso de número 17. O autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus capítulo 10, verso 1. Olha, ele fala que o autor aos Hebreus reafirma que a lei era a sombra dos bens futuros. Então você vê que a lei ela é apenas uma imagem, uma sombra da verdade que viria, né, da verdade que habitaria entre nós. Então a lei era uma sombra daquilo que viria. Então a lei ela era boa, sim, ela foi boa, sim, mas ela não era
vamos dizer assim, se colocaria como o ápice da verdade, ou o ápice daquilo que se instalaria mesmo, porque a lei ela seria revelada em Cristo, porque Cristo veria, e quando muda-se o sacerdote, como o próprio livro de Hebreus diz, muda-se o sacerdote, automaticamente as leis elas têm que ser mudadas, porque o sacerdócio terreno, ele tem uma lei terrena, mas o sacerdócio divino, ele vem com uma lei divina, e uma lei para a vida, não lei para a morte. Assim que a lei de Moisés, ou a lei terrena ali, ela apontava para os nossos pecados, para a nossa condenação, porque era a lei que condenava o homem. As leis do novo sacerdócio, do próprio Cristo, né, que viria, ela apontava para a vida, ela nos mostrava que havia uma vida em Cristo Jesus. Então vamos lá. Tudo o que estudamos até a presente lição, podemos dizer que o tabernáculo de Israel é um tipo do tabernáculo celestial. E nesta lição veremos que Jesus é o sumo sacerdote desse tabernáculo celestial, em que a sua igreja é o sacerdócio real. Então, vamos dizer, né, que logicamente que isso daqui é um sentido, né, um significado para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, mas nós sabemos que logo breve nós entraremos ali no céu. E nós se encontraremos com Cristo e Ele será o nosso sumo sacerdote. Nós entraremos ali naquele lugar santíssimo, né? Naquele lugar santíssimo estaremos com Ele. Não existirá mais uma separação que separa o homem de Deus, ou um representante que levará o homem até Deus. Não, naquele lugar não vai ser assim. Naquele lugar nós teremos o livre acesso para estar na presença de Deus. Nós seremos sacerdotes, né? Nós teremos a liberdade de entrar na presença de Deus ali. Então vamos lá. O sacerdote celestial tem um único sumo sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. Vamos já aqui rapidamente falar sobre esses dois tipos de sacerdócio, né? Primeiramente, falando sobre o sacerdócio, eu vou começar pelo sacerdócio levítico, né? Que é a base da nossa lição, falando sobre esse sacerdócio humano, lógico, porque o sacerdote, como nós já estudamos na lição passada, ele já começa antes da implantação ali da escolha ali dos próprios sacerdotes, do sacerdócio, né? Da tribo de Levi, ele já vem antes da tribo de Levi. Então o sacerdócio ele já era algo que já era reconhecido antes da tribo de Levi, antes até mesmo de escolher, né, a tribo de Levi para ser sacerdote. Por quê? Porque aparece ali o próprio sacerdote Melquisedeque. Então você vê que ali já aparece a imagem do sacerdócio ali na pessoa de Melquisedeque, aquele sacerdócio que representa o sacerdócio de Cristo, que era um sacerdote que não teve genealogia, não teve pai, não teve parentesco, não foi mostrado o seu parentesco, não foi mostrado o seu período de vida, seu período de morte, o seu nascimento, a sua morte. Ele apenas apareceu na história, veio para fazer um sacrifício ali, para oferecer ali algo para o próprio Abraão, e o próprio Abraão ofereceu a ele ali os dízimos de tudo, né, dos despojos daquele que ele conseguiu. Só que depois Melquisedeque desaparece, porque ele era um símbolo do sacerdócio eterno, porque ele não teve fim, não teve começo e não teve fim. Mas o próprio Jesus, né, é símbolo do sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Porque é um sacerdócio que era rei. O próprio Melquisedeque era um rei de Salém, e que ele exercia o seu papel de sacerdócio e exercia também o seu papel de rei, como ele era ali em Salém, e ele também era sacerdote que representava o seu povo a Deus. E o próprio Jesus ele veio como essa imagem, né? Ele não era da tribo de Levi. Ele não nasceu da tribo de Levi, ele nasceu da tribo de Judá. Então, o seu papel era de ser rei. Ele poderia assumir o papel de rei, mas não de sacerdócio. Por quê? Segundo a ordem do próprio Moisés, a tribo que exerceria, né, a própria lei, quem colocou esse princípio foi o próprio Deus, dado a Moisés, que os próprios sacerdócios, ele sairia ali da tribo de Levi. Mas Jesus, ele veio e assumiu essa posição de sacerdócio não pela tribo de Levi, porque todos aqueles que assumiram o sacerdócio da tribo de Levi, todos eles pecaram e todos eles passaram pela morte.
todos eles tiveram que oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas Jesus não. Jesus ele veio como oferta. Ele não pecou, ele veio do céu, né? Ele veio do céu, ele não pecou. Ele passou pelos mesmos sofrimentos que todos os seres humanos passou, mas porém ele não cedeu a nenhum deles, mas ele ofereceu não sangue de touro, não sangue de animais, mas ele ofereceu o seu próprio sangue. Mas vamos ver aqui já, rapidamente aqui, a diferença do sacerdócio levítico e a diferença do sacerdócio celestial que está aqui na nossa lição a respeito. Então, primeiramente, o sacerdócio levítico, primeiro, ele era da linhagem de Levi. Então, o sacerdócio levítico, né? O sacerdócio levítico, a primeira coisa que ele tinha que ser, ele tinha que ser da linhagem de Levi, né? Levítica. Ele tinha que ser da linhagem levítica. Segundo ponto, ele tinha que purificar-se dos seus pecados e purificar também o pecado dos seus irmãos através do derramamento de sangue ali. Então ele tinha que ser da linhagem de Levi, ele tinha que purificar os seus pecados e os pecados dos seus irmãos. Ele era representante do homem a Deus, então ele era um representante legal, né, do homem a Deus, era ele que representava o homem na pessoa ali, para Deus. O quarto aqui, oferecia sacrifícios diariamente. Então olha só, ele oferecia diariamente. Então o sacerdócio, ele tinha que oferecer sacrifício diariamente no templo ali, ou no tabernáculo, né? Ele oferecia diariamente sacrifício ali no templo ou no tabernáculo, e também uma vez por ano ele tinha que oferecer um sacrifício por todos, pelos pecados de todos os homens ali. Se ele oferecia sacrifício diário, mas ele também oferecia sacrifício anual, que era o sacrifício ali anual do perdão dos pecados ali. E o quinto aqui, entrava todos os anos no lugar santíssimo. Então, olha só, todos os anos ele tinha a incumbência, a ordenança de entrar todos os anos ali naquele lugar. Então, a diferença, né, que nós vamos ver agora, a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio celestial nós vamos ver agora, primeiro, ele era vindo do céu, ou ele tinha vindo do céu. Ele não veio da terra, ele não veio de uma linhagem humana, ele veio de uma linhagem celestial. Ele assumiu esse papel, mas ele veio de uma linhagem celestial. O segundo aqui, ele era separado dos pecados. Ele não só era separado dos pecadores, mas ele também não pecou. Ele não pecou, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Terceiro, ele era divino e santo. Olha, coisa linda, ele não era apenas divino, ele também era santo, ele não pecou, ele permaneceu puro até hoje, né, vamos dizer assim, e pela toda a eternidade, porque ele é Deus. Então, ele permanece santo, né, vamos dizer assim, seria a melhor colocação. Ele é divino e permanece santo até a eternidade. O quarto aqui, ofereceu-se em lugar dos seus irmãos. Olha, você vê que o sumo sacerdote, né, o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos irmãos. Ele entrava com oferta ali em prol dos irmãos, mas ele não se oferecia em prol dos irmãos. Ele não dava a sua própria vida pelos irmãos. Ele oferecia sacrifício pelos irmãos, mas não se oferecia como sacrifício pelos seus irmãos. Mas o sumo sacerdote celestial não. Ele se ofereceu em prol dos seus irmãos. Ele tomou o nosso lugar. O próprio Isaías, né, no capítulo 53, ele vai falar que ele assumiu o nosso lugar, ele foi até a cruz, ele se tornou maldição por nós, ele entregou o seu próprio corpo em prol dos nossos pecados. Então ele se fez maldição em nosso lugar. O último lugar aqui, entrou por uma única vez e está lá permanentemente. Então olha só, todos os anos o sacerdócio humano, o sacerdócio arônico ou o sacerdócio da tribo de Levi, todos os anos eles tinham a ordenança de entrar ali no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício pelo pecado dele e pelo pecado do povo.
porque era o ano da purificação ou o ano do perdão dos pecados. Mas você vê que o Jesus não, Jesus ele entrou por uma única vez, pela essa única vez Jesus entrou ali no lugar santíssimo e fez aquele sacrifício e ofereceu como sacrifício naquele lugar. E hoje nós não precisamos mais de sacrifícios de sangues, não, porque o sangue já foi derramado. Hoje o único sacrifício que nós precisamos fazer é o nosso próprio culto, é o nosso próprio corpo entrar na presença de Deus, nós nos colocarmos ali como sacrifício vivo e agradável a Deus, não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo e agradável a Deus. Amém? Para nós entrarmos aqui rapidamente, o sacerdócio celestial, as qualidades do sacerdócio celestial, só para nós entendermos aqui as qualidades do sacerdócio celestial. Primeiro, por que nos convinha um sumo sacerdócio como este? Hebreus capítulo 7, verso 26.